Santiago, até tem uma situação aqui que eu peguei um cliente aqui, que até era um conhecido meu que foi indicado aqui. Ele tem umas terras aqui no município aqui, fica 100 quilômetros praticamente aqui de Porto Alegre aqui. Tem umas terras que eram do avô, passou pro pai dele. E aí ele me chamou um tempo atrás ali e perguntou sobre a regularização de imóveis, né? Se ele Sim, sabia que eu tinha me formado em engenharia agrônoma, né? E aí sim. ele me chamou lá e me perguntou, né? Tu sabe me dizer alguma coisa sobre regularização? Que eu tenho o sítio lá que é do meu pai lá. E eu precisava dar uma olhada nos papéis lá dele lá para ver se eu queria regularizar, né? E tu vê, né? E eu não estava fazendo a mentoria com vocês na época. E foi a Sim, partir sim. desse contato com esse conhecido ali que ele me falou se eu não sabia quem faria. Eu falei, não, eu faço. Mesmo sem fazer, eu disse, não, deixa que eu vou atrás e vou resolver isso aí. Né? Porque eu já tinha visto vocês já. Eu disse, vou correr atrás, vou resolver, né? Lógico, até porque é uma jornada, né? Não é assim de uma hora para outra. Você vai Com analisar a certeza. documentação, vai traçar uma estratégia. O pessoal pensa que é assim. Santiago, ele mandou mensagem, tá me cobrando quanto é que custa. Calma, calma. Sim, Não é assim de uma hora para outra, né? Você vai ter que analisar a documentação dele para você estudar o que ele precisa. Mas não é assim. Regularização de imóveis em casos, diversos casos, uma multidisciplinaridade, envolve diversos cadastros, e a gente precisa saber tudo que você tem. Então, no mínimo aí, coloca uns 7 dias aí, tá? Para você dar aquela proposta para ele. Lógico, quanto mais rápido você conseguir analisar, melhor, né? Que ele está ali quente, querendo resolver, né? eles não sabem certo o que tem que ser feito ali, porque eles não sabem nem certo o tamanho da área que eles têm. Sim, Eles têm uma matrícula de 5 hectares e pouco, mas está dentro de uma outra certidão ali de inteiro teor de 11 hectares, 11,2 hectares. Daí eles não sabem se esses 5 hectares, e 98 ali, se está junto ali, entendeu? Mas o que acontece? Eles me passaram uma documentação, né? Eu falei assim, me manda o que vocês têm de comprovação de terras, né? E sim. aí eu fui dar uma olhada ali nas datas das terras ali, acertei. Eles me mandaram daí uma de inteiro teor ali, que constava ali realmente matriculado só 5,98 hectares. Para você regularizar o imóvel, Gerard, você tem que, alguns casos, é realmente uma perícia mesmo, tá? Analisar essa documentação de 5, analisar de 11, analisar essa de 30 aqui, tá? Ver o que ele tem, ver como é que tá lá no inventário, ver o que ficou de herança. Às vezes tem documento que ele nem sabe que tem. E é uma perícia mesmo. No final, você vai entregar esse trabalho de perícia para ele, tá? E uma coisa interessante que a gente sempre traz aqui, Gerard, é que você tem que mostrar isso para ele, que é um trabalho de análise de documentação. A gente foi na casa de um cliente que eles querem regularizar o imóvel. A gente foi lá, né, mostrar o diagnóstico que a gente fez do imóvel. Tá? E eu Sim. vou mostrar para você aqui, para você ver, né, o que a gente fez. Então a gente destrinchou cada etapa para eles ali e a gente saiu de lá comprado. Então fica muito mais fácil quando você faz isso. Você faz essa análise antes. E você aprende. Né? Um passo bom é que Com você certeza. aprende. Só para você ver o drama aqui, né? Aqui são informações, tá? O que eu te falei? Essas perguntas são importantes aqui, ó. Tá vendo? Uhum. História do imóvel, ele vai te contar a história. Às vezes ele não sabe muito, né? No caso desse, né? Qual o objetivo da regularização? Ele quer fazer o quê? Ele quer pegar um crédito? Ele quer apenas regularizar? Ele Na quer real, eles querem só concluir? regularizar, né? Será que ele quer concluir aquele inventário? Nesse caso aqui, o nosso cliente ele queria fazer o CAR, era fazer o CAR. Só que aí ele vai agora, a gente fechou um rural com ele. E aí a gente foi colocando aqui. Foi colocando aqui o que ele precisava. É uma área de 20 hectares, né, com matrícula. Não necessariamente precisa da certificação, mas é interessante eles fazerem, né? Olha lá, algumas perguntas, tá vendo? Como está a ocupação do imóvel hoje? Como é que está hoje? Como é que ele sabe como é que está esses 5 hectares? 5, 11, 30? Qualquer linha que ele escolher dessa vai precisar do combo rural. Não tem jeito, Vai precisar. porque Ele tem que estar 100%.
Ele vai querer 100%. Querendo ou não, você vai ter que confirmar essa área, tá? É importante se confirmar o tamanho da área lá. Quem é que vai mostrar o tamanho da área? Quem é que estava lá antes? Quem é que pode mostrar? Então, essas perguntas são interessantes. Às vezes, o seu cliente acha que é você que vai medir a área lá e vai dizer onde é que é os marcos. Mas não é você que descobre, não. Já dando um spoiler aqui, o ideal seria conversar com quem morou lá, os confrontantes, entendeu? Para confirmar onde é que é os limites do imóvel dele para não ter nenhum problema. Como é que ele fica o imóvel? Né? No caso, ele quer regularizar e passar para a sobrinha, né? Para a filha, tá? Para a irmã. E aí, pronto. E aí, uma coisa que eu vou falar para você aqui, que eu já vou colocar aqui no ponto zero. Quais documentos o proprietário possui? Matrícula, certidão, escritura pública, tal. Nesse caso foi uma certidão, ele te passou. O que a gente faz? A gente faz uma análise da certidão. Sim. Então, olha só, possui matrícula com certidão, entendeu? Em nome de tanto, tem 20 hectares. Nesse mesmo documento, citou a servidão de 1,5 da Petrobras, onde a localização não está descrita na matrícula. Então, eu li o documento, vi que foi passando, foi diminuindo. Olha só, uma coisa que é interessante também, tá? Que eu vou citar para você aqui, é essa parte aqui, ó. Certidão da matrícula atualizada. Mas o que é que adianta se está tudo registrado lá e você está analisando um documento de 15 anos atrás? Ou seja, você vai estar vendo coisas que não hoje mudou, entendeu? Então, esse documento antigo, muitas vezes, ele não reflete a realidade, sim, tá? Então, qual é o ideal? Você tirar uma certidão atualizada da matrícula. Esse diagnóstico aqui vai gerar muito valor para você, né? Perfeito. E aí, ó, vou voltar aqui o diagnóstico, ó. Você vai entrar no algo que eu te perguntei aqui. Você viu que minha cabeça já está automática a perguntar. Tem CCIR? Qual a área? Em nome de quem está? Qual o ano do documento? Às vezes, Gerran, na matrícula está citando lá aquele CCIR, entendeu? Aí você pega aquele número lá e consulta. Lá no módulo do CCIR eu falo como você consulta lá para ver quem é o proprietário, saber se tem aquela fazenda, se tem aquele número de CCIR, se está válido, tá? Em nome de quem está. E você vai falar para ele o que é que tem. E vai mostrar para ele tudo que você fez, tá? Isso é importante. Porque, como a gente falou, né? É uma perícia mesmo que você vai estar analisando ali. E aí, ó, tem que ir, ou seja, é uma outra legislação. Ele tem que estar vinculado, CCIR com ITR. Então, ou seja, tem já referenciamento. O cara fala, minha área está medida, mas não tem planta, não tem RT, não tem memorial. Né? Não serve. Tá? Só foi medido, só. O cara mostra uma planta impressa para você, e aí? Não anexou em cartório, não fez nada. A verbou que a gente chama, né? Verbou, é. E aí a gente fez uma análise de sobreposição também, tá? Em cima dessa área, né? A gente viu que existe sobreposição do K para ele, né? E nós aqui, como colocando, acreditamos que não apresentava problema grave devido a ser uma sobreposição mínima. Ou seja, no ponto que ele mostrou, tem uma sobreposição mínima ali, mas só precisa confirmar em campo, né? A gente precisa medir em alta precisão. Então a gente colocou aqui. Mas aí, qual o diagnóstico final? Primeiro, existe um problema do CCIR de 2022, pois ela está classificada como propriedade improdutiva. Tá? Isso acarreta alguns problemas, como a liberação de crédito e linha de financiamento. O que a gente está fazendo? A partir dessa análise aqui, Gerran, a gente colocou o nosso diagnóstico. Aí eu vou mostrar o problema que ele tem e o que esse problema causa. Mas ele tem que ficar claro qual o problema ele causa. E aí você começa a gerar valor para ele. Ó, prescrição, solução do imóvel. A prescrição é o quê? É o que o doutor fala. Você tem que fazer isso, isso e isso. Você vai tomar esse remédio aqui. Esse é o seu serviço, né? Que é fazer o georreferenciamento em alta precisão do imóvel, planta memorial descritiva RT, certificar o imóvel rural, nos padrões do INCRA para certificação. Cartas de confrontação, fazer o CAD do imóvel, dar entrada no cartório de registro de imóveis para averbar as informações, ou seja, tudo isso aqui não está lá na matrícula, precisa estar, tá? Fazer a certidão de InterUTO com todos os cadastros averbados e depois de fizer tudo isso, atualizar CCIR, ITR e K. Atualiza a CCIR porque já vai dar vinculada e já atualiza o ITR também. Atualiza o K. Regulação completa.